A paz do Senhor, meninas, tudo bem? Graças a Deus. Nós aqui mais uma vez, nosso tema, hoje é o dia 38 de um total de 40 e nós estamos finalizando essa etapa tão poderosa, tão maravilhosa que o Senhor confiou nas nossas mãos e nós estamos prosseguindo, para a glória do nome de Deus. O amor realiza sonhos. E o versículo, Salmos 37:4 vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Nós já aprendemos nesse estudo que esse estudo que nós estamos fazendo não é para avaliar aquilo que o outro não está fazendo ou aquilo que ele está fazendo de forma incoerente, mas sim olhar para nós mesmos e estarmos preparados para receber o amor de Deus, o cuidado de Deus e então transbordar esse amor dentro da nossa casa, para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. E aqui eu achei muito interessante esse tema de hoje, porque o autor vai dizer assim, com que frequência você faz esta pergunta? E essa pergunta é: o que o seu cônjuge iria gostar muito, mas muito mesmo? Então, assim, nós já conversamos tanto sobre essas perguntas, sobre doação, sobre como satisfazer o desejo do outro, como conhecer o outro para entender o que ele precisa, o que é útil para ele naquele momento. E aí ele diz assim: o senso comum nos diz que não podemos dar tudo o que o nosso marido ou esposa gostaria. Nosso orçamento, o saldo bancário, nos diz que provavelmente não poderemos arcar com isso de forma alguma. E mesmo se pudéssemos, poderia não ser muito bom para nós ou para eles. E aí então aqui o que acontece? Essa situação de falar que não pode dar tudo o que a pessoa quer, de que não pode satisfazer os desejos das pessoas que estão conosco o tempo inteiro. Mas eu entendo que aqui o que o autor está dizendo não é encher as pessoas de mimo, não é encher a pessoa de mimo, não é não dar limite para a pessoa em relação ao que você está falando ou o que você está fazendo, mas é sim, diante de uma tomada de decisão, diante de situações em que tem que ser feito, você parar e olhar e perguntar o que você quer fazer nessa situação. Irmãs, tem momentos muito difíceis, nós sabemos disso na minha casa, na sua casa, em todos os casamentos, né, em todas as famílias. Acontecem situações em que parece que empaca, tem hora que parece que trava e alguém precisa decidir. E nessa hora, como que nós estamos reagindo? Nós estamos decidindo por nós mesmos ou nós estamos parando e ouvindo a pessoa? O que você quer fazer? Nessa situação, o que você gostaria de fazer? Então, assim, olha aqui, o amor às vezes precisa ser extravagante. Fazer o que parece impossível. Ele às vezes precisa deixar as técnicas de lado e fazer um agrado só porque deseja. Então, assim, eu não sei, né, como que vocês estão sendo acrescida com esse estudo, o quanto que isso tem, né, renovado vocês, instruído vocês, porque os feedbacks que nós estamos trocando não são o suficiente para expressar, porque é lógico que tem crescimento que está acontecendo dentro de nós, que não tem como nós falarmos disso, que é algo assim tão inexplicável. Mas nesse dia de hoje, o amor realiza sonho. Eu gostaria assim mesmo que vocês me respondessem como que vocês estão entendendo, porque para mim aqui ele está assim bem forte, bem pesado, porque ele vai dizer: esse pensamento é muito característico do adolescente. Amor como este não está mais à disposição depois de tantos anos de casamento. Além disso, de forma como seu casamento deve estar no momento, não seria hipocrisia agradar o seu cônjuge se o seu coração não está nisso? Então, olha as perguntas que o autor coloca para nós nesta oportunidade aqui, que é assim: como nós já estudamos em outros dias, a questão de fazer de todo o coração aquilo que precisa ser feito. E quando nós olhamos para isso e quando nós pensamos nisso, nós ficamos assim às vezes bem tristes, porque olha lá, bem, o que você acha de colocar isso no teu coração? Então, quantas vezes que nós olhamos para a situação e pensamos: faço ou não faço?
Ou então assim, não tá merecendo, não vou fazer. Eu acho até que depois desse estudo aqui, essa parte, nós já nos aquebrantamos bastante em relação a isso. Aí o autor também traz: o amor de Deus já nos supriu necessidades em seu coração que lhes pareceram fora de questão. Então assim, às vezes é tão difícil nós pegarmos e falarmos assim, vamos doar, vamos nos doar, porque essa pessoa, ela merece. Aí a gente tem dificuldade. Mas vamos doar porque ela não merece. Aí a dificuldade é maior ainda. E aí quando a gente fala, quando a gente se lembra daqueles momentos em que Deus nos agradou de uma maneira tão maravilhosa, quando nós não estávamos merecendo, então nós vamos entender que se aquilo é importante para eles, a gente tem que fazer, porque Deus faz isso por nós. E aí vai dizer, mas Ele olhou para você com amor, tá falando de Deus para nós, né? Quando deu, mesmo nós cheios de pecado, Ele olhou para você com amor e disse que você não tinha que se preocupar. Deus vai dizer isso, ó, em Efésios 2, 4, 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Isso aqui é muito legal, porque nós não estávamos em condição de receber nada. Mesmo assim, o Senhor chegou e fez. Então, assim, você pensou que a vida se acabou quando um certo contratempo tirou todo o vento de sua embarcação? Você perdeu suas forças e clamou a Ele. Você orou como nunca antes havia orado. E mesmo sendo difícil voltar e prosseguir, de alguma forma você sobreviveu. E alcançou você com a paz que prometera, que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, e lhe manteve firme. Então, assim, uma vez eu escutei uma pessoa que estava trabalhando com casais, e ela estava explicando sobre isso, que muitas vezes nós nos prendemos e ficamos amarradas em não fazer um estudo como esse, ou às vezes não levam a sério, porque quando nós olhamos para o outro lado, nós pensamos, mas ele não está fazendo nada, ou ela não está fazendo nada, não vale a pena, e aí nós ficamos ali frustradas e às vezes até chorando, mas não reagimos. E aí essa pessoa que ela estava liderando um grupo de casais, faz acho que uns 15 anos que eu escutei isso, porque eu era bem recém-casada. E ela disse assim, você nunca pode desistir, mesmo que a outra pessoa não está fazendo nada, porque no casamento quem tem que puxar à frente é quem está mais maduro para isso. E quem está mais maduro para isso é a pessoa que entendeu que está com problema no casamento, ou que o casamento é uma coisa séria, que precisa ser levada a sério todos os dias, por uma questão de manutenção e sobrevivência saudável do relacionamento. Então, assim, esse estudo que nós estamos fazendo não é para dizer assim, estamos com problemas. É porque se não fizermos, então sim teremos problemas. Porque se não estivermos preparadas, dispostas para romper com os obstáculos do dia a dia, então o problema vai ancorar na nossa casa. Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa falou de uma maneira que até me feriu um pouco. Porque assim, quando ele falou assim para mim, a pessoa falou assim para mim, é fácil de identificar uma mulher que está com problema em casa, ou uma mulher que foi traída, ou uma mulher que está mal amada. É só olhar as redes sociais dela, ver o que ela está publicando, o que ela está falando. E aí eu na hora assim, eu até senti uma ferida, eu pensei assim, puxa, será que essa pessoa está vendo os vídeos e está pensando que eu estou com problemas, porque estou gravando uma série de estudo? Aí eu comecei a pensar e depois eu pensei assim, eu não tenho que ficar preocupada ou chateada com isso, porque o que eu estou fazendo é para minha geração, é para minha casa, é para minha vida, não importa o que os outros estão pensando. Então isso vem de encontro com aquilo que a gente estudou lá atrás, sobre a gente ter paciência, ter bondade, a gente saber honrar, que às vezes as pessoas vão olhar e vão dizer, você é trouxa, você está sendo escrava, você não precisa disso, você está se humilhando demais. E aí o que acontece? Se nós dermos ouvido para isso, nós vamos mesmo achar que a carga está pesada e que não vale a pena. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que quando nós confiamos a nossa casa no Senhor, o Senhor vem de encontro e supre a nossa necessidade e traz para nós aquilo que nós precisamos. E ele vai dizer aqui, o autor traz aqui também,
Não foi quando você estava se comportando como um anjo que Deus escolheu derramar o seu amor sobre você. Não foi porque você era tão merecedor que Ele ofereceu a tua graça. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Ele é o seu modelo. Ele é aquele cujo amor é feito para ser imitado, mesmo você não sendo um candidato adequado ao seu amor. Ele nos amou mesmo assim e pagou um preço por nós. Então, assim, a palavra de Deus que está nos ensinando aqui é para dizer, em todo o momento que nós lemos esse livro, o quanto que nós precisamos fazer no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, um ponto principal de relacionamento, porque é o nosso relacionamento que deve mais se parecer com o relacionamento de Deus para conosco. Porque o relacionamento de Deus para conosco, ele é um amor incondicional. É diferente de receber bênção. Porque o amor de Deus, ele é... E agora, receber as bênçãos é que depende de outras coisas, de obediência e tal. Mas o amor de Deus, mesmo você estando em pecado, Deus está te amando do mesmo jeito. O que vai acontecer com você estando em pecado é que você não vai receber as bênçãos. É que você não vai ter uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de alegria. Essa que é a diferença, mas o amor de Deus não muda em nada. E aí a gente escuta às vezes as pessoas falando assim, que bobagem ficar falando que Deus e tal e tal. Porque assim, onde é que está Deus? Porque eu estou aqui com os meus problemas. Claro, porque você está em desobediência. Porque você não está servindo a Deus. Porque você não está fazendo a sua parte. E muitas coisas também que Deus não age, é porque Ele não age assim, que Ele não faz em você, é porque você não está preparado para receber aquilo, para passar por uma próxima fase. E é por isso que esses estudos são tão importantes, porque esses estudos é o que nos prepara para mudar de nível. Pode ver quantas coisas que estão ameaçando você nesse período. Eu não sei como que você está sendo ameaçado, mas hoje é o dia 38. Durante esses 38 dias, todos os dias aconteceram coisas que eu não estava filtrando e que por causa desse estudo eu comecei a filtrar e comecei a ser mais vigilante, e comecei a ser mais ponderada e comecei a avaliar um pouco mais as minhas palavras e comecei a avaliar um pouco mais a reação do meu esposo, dos meus filhos. Por quê? Porque é muito sério isso que a gente está fazendo. A gente não pode dar desculpa de inocente diante de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, ela é transparente, ela está disponível para nós. E nós precisamos olhar para isso e dizer, Deus, eu quero viver isso. E aí quando as provas vierem, então nós vamos entender, eu preciso realmente deixar de me comportar desse jeito, porque a prova chegou na minha porta, porque eu disse que eu quero mudança. Eu tô sendo testada em várias áreas da minha vida neste momento, porque eu tenho colocado a minha vida à disposição do Senhor e tenho dito que eu quero realmente ser uma mulher transformada. Então, assim, eu não posso e não vou reclamar de nada do que está acontecendo. Eu escolhi, até comentei com a minha equipe, eu disse, eu escolho por gratidão em tudo o que tem saído fora do controle das minhas mãos, e tudo o que eu tenho olhado e tenho dito e tenho pensado que não estaria como eu gostaria que estivesse, que não está como eu gostaria que estivesse, mas ao invés de eu reclamar, ao invés de eu colocar culpa nas pessoas que caminham comigo, eu vou olhar e vou pôr gratidão por aquilo que acertou. Porque não tem nada que dá 100% errado. Tudo que dá errado também tem um percentual de acerto, então é uma questão de escolher. E eu estou aqui, os sonhos e os desejos vêm em todas as formas e tamanhos, mas o amor observa cuidadosamente cada uma dessas formas e tamanhos. Isso é maravilhoso. O amor convida você a ouvir o que o seu cônjuge está dizendo e desejando. O amor convida você a lembrar das coisas que são únicas em seu relacionamento, os prazeres, as alegrias que trazem o sorriso à face um do outro. O amor encoraja você a dar quando é muito mais conveniente esperar. O amor convida você a ter desvaneios tão regulares com essas oportunidades que os desejos do seu cônjuge se tornarão os seus também. Nós desafiamos a você a pensar em termos de inundar o seu cônjuge com amor, ao surpreendê-lo com sua bondade. Esse pode ser ou não um sacrifício financeiro, mas necessita refletir um coração que está disposto a expressar de maneira extravagante. Então, assim, esse estudo de hoje nos leva
a fazer algo diferente em relação a essa pessoa que nós dizemos que amamos, que nós falamos que vamos passar o resto da nossa vida com ele, e que nós precisamos realmente refletir o amor de Deus por causa do amor de Deus por nós. Amém, minhas irmãs? Eu agradeço vocês, eu louvo a Deus porque vocês estão caminhando comigo nessa missão tão forte, tão enriquecedora para nós, da nossa alma, do nosso ser. E eu peço a você, continue firme, ainda faltam 2 dias, o dia 39 e o dia 40. E eu quero realmente que você seja abençoada, porque eu estou sendo abençoada com esse estudo. E eu quero que você leve a sério, eu quero que você estude, que quando alguém vir falar alguma coisa para você, que você comente que existe esse livro tão maravilhoso, que esse livro é pautado em tudo que a Bíblia diz sobre o casamento. E que se você puder compartilhar os vídeos, assim que terminar os 40, eu vou deixar ele no status de público, mas agora eu escolhi não deixar porque eu queria realmente fazer com esse grupo fechado. Mas a hora que terminar os 40, nós vamos começar a publicar. E aí vocês fiquem na paz do Senhor Jesus e nos ajude a vencer, a romper, a fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos como mulheres sábias, como videiras frutíferas, como mulheres que querem ver os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa, porque tem ali um exemplo de uma mulher forte, de uma mulher guerreira, de uma mulher que não desiste da sua casa. Amém, minhas irmãs? Eu estou aqui orando pela minha casa, intercedendo pela sua. O meu desejo é que o Senhor tenha a liberdade de entrar dentro da tua casa, de fazer na tua casa a mudança que precisa, estruturar o que precisa ser estruturado, e que você não seja aquela pessoa tapada que não vai ver a presença de Deus aí. Lá em Salmos 38, Salmos 32, o versículo 8 vai dizer: instruir-te-ei, ensinar-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. Só que o 9 ele vai dizer que não é para ser como o animal que precisa de um cabresto. Então é isso que nós estamos pensando. As instruções e o ensinamento do Senhor está vindo sobre nós, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que Deus está falando, porque todos os dias o pecado bate na nossa porta, e se nós dermos uma pequena oportunidade, já estragamos tudo. Então vamos ficar firme, vigilante, com as antenas bem ligadas, para ouvir a voz do Espírito Santo e ter um coração sensível para obedecer essa voz. Amém? Te aguardo no próximo vídeo.